Nós estamos recebendo aqui no nosso SBT Notícias o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Secretário, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no SBT. Boa noite, Igor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez, né? Um prazer e obrigado pelo convite para a gente falar da educação, né? Um assunto tão importante no estado de Mato Grosso. Estou aí à disposição para a gente bater esse papo. Secretário, recentemente foi divulgado que Mato Grosso avançou 9 pontos, 9 importantes pontos no ranking nacional de alfabetização. Quando a gente olha essa notícia, dificilmente a gente entende o trabalho que é feito para que isso chegue nesses pontos. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente o que significa este avanço, o que significa esses 9 pontos, que posição Mato Grosso avançou em comparação com outros estados, e na sequência a gente vai detalhar, fazendo um retrospecto de como é difícil e como demora para que as ações que são implementadas na educação possam ter resultados. Conta pra gente como é que o senhor recebeu essa notícia e o que ela significa para a educação de Mato Grosso. Bom, é importante antes da gente chegar no resultado final, como você bem diz aí, foi todo um trabalho realizado anteriormente. Em 2019, quando o governador Mauro Mendes assumiu, e isso foi falado de forma repetidamente várias vezes, Mato Grosso figurava ali entre a 22ª educação do Brasil. E os resultados de alfabetização também estavam em 22º. Isso Saeb 2019. Foi feita nova avaliação em 2021 e o estado permanecia aí nas baixas colocações, estava em 20º, melhorou 2 posições. Então, em 2021, foi feito um planejamento estratégico pela Secretaria de Estado de Educação, né, e nasceu o programa chamado Educação 10 anos, uma política educacional para os próximos 10 anos, ou seja, até 2032. E dentro desses eixos do programa, a gente trabalha ali para modernizar os espaços escolares, tecnologia no ambiente escolar, mas principalmente no modelo pedagógico, né? E aí tinha a questão do redimensionamento, o famoso redimensionamento, que é passar os anos iniciais para os municípios, né? Isso foi feito, teve muitas críticas no passado, mas é um modelo que a gente tinha evidências, e aí eu cito até o estado do Ceará, que hoje tem o processo de alfabetização melhor, né, comparado com outros estados, e a gente foi entender o que estava acontecendo naquele estado, né? Então pegamos aquela política de alfabetização, que tem vários componentes, desde fortalecer o processo de alfabetização dos municípios, trabalhar na formação continuada dos professores, incentivar material didático, né? E trouxemos aqui para o estado de Mato Grosso e adaptamos ao nosso modelo de estado, né? Então isso foi feito, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, foi apresentado esse programa para o governador Mauro Mendes, que também aprovou, garantiu os recursos, e nós iniciamos em 2021 e implementamos esse projeto. E de lá para cá a gente realizou muitas atividades com o município. É importante dizer que os prefeitos e os secretários municipais participam também dessa atividade, que é uma atividade em regime de colaboração, e de lá para cá nós executamos esse trabalho. E tem um ponto super importante para também alcançar esses resultados, que é os incentivos para os municípios. Lá nós temos o ICMS educacional, né? Foi aprovada uma lei também na Assembleia Legislativa, de toda a receita do Estado, 25% vai para os municípios. E aumentou mais 10%, e esses 10% é relativo aos resultados da educação na questão da alfabetização. E quando a gente fala de alfabetização, a gente fala de alfabetizar na idade certa, que é quando a criança completa 7 anos de idade, ali no 2º ano do ensino fundamental. E os estudos, né, as evidências científicas demonstram que uma criança alfabetizada de forma adequada, com proficiência avançada, a chance dela ingressar numa universidade federal é muito grande, né? Então é muito importante que a gente acompanhe esses resultados de forma forte lá na ponta. Então esse trabalho foi feito em 2021, 2022, 2023 foi feita nova avaliação. Essas avaliações acontecem a cada 2 anos pelo Ministério da Educação em parceria com os estados. E lá nós performamos muito bem. Nós saímos de 20º para 11º, nós aumentamos 9 posições. Foi o 3º estado da federação que mais melhorou em resultados de alfabetização. Então isso demonstra que a política que o estado adotou, que chama Alfabetiza Mato Grosso, em regime de colaboração com os municípios, e a forma como ela é articulada para fortalecer esse processo diretamente lá nos municípios foi muito importante. E também tem que enaltecer o trabalho que é realizado pelos professores, os professores alfabetizadores que entendeu essa política,
aplicou de forma adequada e agora nós estamos colhendo os resultados. Temos metas já para esse ano também, de 2024, até 2030. Então, chegando em 2030, nós queremos que todos os estudantes mato-grossenses, todas as crianças, sejam alfabetizados na idade certa e com proficiência avançada. Então, nós estamos caminhando, Igor. Os resultados estão aparecendo e eu tenho certeza que vai aparecer cada vez mais, porque é uma política que está se consolidando no estado de Mato Grosso. Secretário, ao longo desse período de alteração dessas políticas, de implementação de novas políticas que deram nesse resultado, não foi simplesmente fácil, apertar um botão e vamos lá e a partir de agora vai funcionar assim. Teve inclusive resistência de alguns setores que trabalham com a educação. Como foi o desafio de fazer o convencimento e como agora é olhar esses números, esses bons números agora e poder mostrar para a sociedade que essas mudanças, que essa implementação de novas políticas educacionais deram resultado? Em 2020, a gente atendia 70% das matrículas dos anos iniciais. Então, nós editamos um decreto, o governador Mauro Mendes assinou, onde a gente estabeleceu um cronograma de redimensionamento. Então, desde 2020, 2021, 22 e 23, são 4 anos onde o Estado tem trabalhado com os municípios para assumir o primeiro ao quinto ano. E aí, nesse meio, o que precisava fazer? Investir em infraestrutura, né, investir ali em imobiliários. O Estado hoje tem mais de 450 convênios assinados com os municípios, que totaliza mais de 600 milhões de reais para reforma, para construção. Muitas escolas já foram entregues. Escolas que o Estado não precisava mais utilizar foram doadas. Então, o que o Estado fez? Deu toda a assistência financeira e toda a assistência técnica para que esses municípios tivessem condições de assumir. Quando uma matrícula dessa sai da rede estadual e vai para a rede municipal, os recursos do Fundeb também vão para o município. E nós trabalhamos a cooperação técnica com os professores alfabetizadores. O Estado tem os pedagogos. Então, existiu uma parceria, né, foi através de adesão, o município decidiu aderir. Aderindo, o Estado tinha condições de dar todo o suporte técnico, financeiro e também material, né, pessoal ali para chegar a ter condições de atender todos esses estudantes. Hoje, só para você ter uma ideia, dos 142 municípios, 120 nós já conseguimos redimensionar 100%. Nós tínhamos 80 mil matrículas dos anos iniciais, hoje nós temos apenas 11 mil. No nosso planejamento, até o ano que vem, a gente consegue finalizar 100% do redimensionamento no Estado. E é claro que não foi simples, né? A gente teve que ter um poder ali muito grande de articulação, um envolvimento muito forte do governador para tomar essas decisões políticas, o envolvimento da Assembleia e também ali o envolvimento dos prefeitos municipais que entenderam que isso é muito importante. Só fazendo uma analogia com a saúde, saúde hoje atende a atenção básica dos postos de saúde. A alta complexidade fica com o governo do estado de Mato Grosso. Quando a gente traz essa discussão para a educação, não fazia sentido o Estado atender crianças de 6, 7 anos. O Estado é muito distante. Então, o município, a prefeitura consegue dar um suporte melhor. E o Estado vem apoiando esses municípios para que essas iniciativas consolidem lá no chão da escola. Estão falando de quantos alunos no projeto todo? 233 mil alunos. Rede municipal? Rede municipal e estadual. E estadual somadas? Sim. E qual é o olhar para 2030, quando vai a proposta do projeto? O Ministério da Educação, ele estabeleceu alguns indicadores, né? Esses percentuais de crianças alfabetizadas com proficiência avançada, até o final de 2030, 90% dessas crianças têm que estar alfabetizadas na idade certa. Essa média é uma média boa? Hoje o Ceará, que é o estado que tem mais crianças alfabetizadas na idade certa, está em 85%. Então, é uma média boa e uma média desafiadora. A média brasileira hoje está em torno de 55%. E nós estamos com quanto hoje, já nesses 4 anos? Hoje nós estamos com 56% das crianças alfabetizadas. Já passou a média? Sim. Secretário, E a meta desse ano é 60%. Secretário, eu estudei a minha vida toda em escola pública e me recordo que era muito diferente do que é hoje. Os alunos não tinham material escolar, os livros eram reutilizados por
3, 4 anos, né? Tipo, tinha até uma mania de pegar. Quem que usou esse livro ano passado? Tinha notado lá quem usou, tinha que encapar com um saco de arroz. A merenda escolar era uma cuia azul, era arroz com carne moída, canjica, chá, né? Bolachinha. No mar, e quando era, né? Não tinha ar-condicionado, nem pensar, acho que nem na sala da diretoria tinha ar-condicionado. Tinha nem ventilador, né, Igor? Quando tinha ventilador de teto. Não né? tinha quadra coberta. Não tinha quadra coberta, era uma dificuldade danada. Tá mais fácil hoje para o jovem estudar? Qual que é o aparato? Porque nós que não estamos frequentando as escolas estaduais, a gente vê imagens nas redes sociais, muito próximo ou até melhor do que algumas escolas particulares. O que foi feito de investimento? E explica para a gente o que é uma sala de aula hoje, o que é uma escola estadual em Mato Grosso. Bom, em 2019, quando o governador assumiu, vocês se lembram disso? Tinha salário atrasado, tinha 13º atrasado. Os fornecedores da SEDUC, tudo atrasado, transporte escolar, merenda. A escola não tinha recurso para comprar material de limpeza, não tinha recurso ali básico, né? Então, o que foi feito? Foi feito o ajuste fiscal, né, com muito esforço político. A partir de 2021, a gente começou a sentir os resultados e a Secretaria de Estado de Educação também foi fazendo a sua parte, né, desligando torneiras que não fazia sentido, ou seja, trazendo o conceito da eficiência, da eficácia para a administração pública, né? Então, ajustou as contas do Estado com uma política estruturada, que eu me referi à Educação 10 anos, que a gente tem 3 eixos de atuação, que é modernizar os espaços escolares, tornar a escola atrativa para o jovem, levar tecnologia para esse ambiente escolar e focar na aprendizagem do estudante. Então, são os 3 pontos que determinam na Constituição: o acesso, a permanência e aprendizado. Mas como fazer isso se as nossas escolas eram sucateadas? Precisava investir. Então, hoje, na Secretaria de Estado de Educação, dos 5,4 bilhões que tem o orçamento, o ano passado nós investimos 19% desse recurso. E a gente já vem há 2 anos investindo nessa média. Então, isso significa dizer hoje que as escolas do estado de Mato Grosso, mais da metade, estão sendo reconstruídas ou reformadas. Então, você tem um ambiente muito melhor do que você tinha antes. A sala de aula hoje, Igor, ela é uma sala de aula estruturada. Tem uma tela como essa de 75 polegadas, tem acesso à internet dentro da sala de aula. Os nossos estudantes têm um Chromebook, um computador para estudar, e dentro desse Chromebook você tem plataforma de inglês, que é curso de inglês, você tem plataforma de matemática, você tem plataforma de redação. Hoje nós temos um material didático que é consumível, não um material didático que tem que usar durante 3 anos. Esse material é do aluno, a cada bimestre ele recebe uma apostila. Você tem uma formação de professores continuada, uma formação em serviço. Você tem um sistema de avaliação, tem plataformas para a gente acompanhar e monitorar esses resultados. A gente faz avaliação diagnóstica, avaliação a cada bimestre, e no final do ano a gente faz uma avaliação somativa. E a gente vai trabalhando ali nessa intervenção para ajustar os fluxos dentro da escola. Esse planejamento foi feito aqui pela SEDUC? Foi feito pela SEDUC, né, em conjunto com os profissionais. Uma política pensada, né, baseada em evidências que deram certo dentro do nosso estado, no Brasil, fora do Brasil, evidências internacionais também. Mas a gente levou muito investimento. Hoje as nossas escolas têm robótica. Hoje esses cursos de inglês que a gente oferta para os estudantes, ele tem a chance de fazer um intercâmbio na Inglaterra. Todos os anos 100 estudantes viajam para a Inglaterra, matriculado no melhor curso de inglês, né? A gente tem um modelo pedagógico que é o sistema estruturado de ensino. Então, ou seja, nós estamos preparando as nossas escolas para os estudantes do século XXI, né? O governo adquiriu 180 mil Chromebooks, entregou chip, dados de internet para aqueles estudantes que são mais vulneráveis, que não têm acesso à internet. Todas as escolas hoje têm acesso à internet, até as escolas indígenas, lá no Xingu, têm acesso à internet, têm computador. Então, levar a tecnologia para o ambiente escolar, preparar o professor, treinar ele em habilidades digitais, você colocar ferramentas de trabalho que ele tenha condições de acompanhar todas as turmas, isso é uma inovação e é isso que está acontecendo hoje nas escolas do nosso estado. A gente sempre, já há muitos anos, tem a ideia de que a escola pública é um
é menor diante do processo de educação, porque é pública, tal. E o aluno, que por consequência, não é lá muito exigente. Como é que o aluno está reagindo nesse ambiente tecnológico e de modernidade? É um ambiente mais atrativo. É um Ele ambiente que fala a língua está dele. reagindo com uma resposta? Está reagindo com uma forma muito positiva, né? E os nossos profissionais da educação também estão reagindo. Porque, veja bem, um professor hoje de língua portuguesa, ele tem em média lá 30 turmas. Imagine ele aplicar as avaliações todo bimestre de forma física, corrigir, lançar essas informações. E hoje a tecnologia, as avaliações bimestrais, elas acontecem de forma digital. E os resultados saem em 72 horas. Se esse resultado sai rápido, ele tem uma capacidade de intervir pedagogicamente naquele estudante que tem uma deficiência de aprendizagem muito mais rápida. Antes, professor, não tinha essas avaliações bimestrais. A gente só ia enxergar o problema no final do ano. Final do ano já passou. O SAEB, a prova só é aplicada a cada 2 anos. Então, o sistema de avaliação para uma rede como a nossa, que está trabalhando para atingir resultados e melhorar a aprendizagem, é fundamental. É fundamental para eu também verificar quais são as deficiências que o professor está tendo dentro de sala de aula. Planejar uma formação continuada que faça sentido. Isso eu estou falando do aspecto pedagógico. Mas quando a gente tem um ambiente que está reformado, um ambiente construído, com uma mobília moderna, com computadores modernos, com uma alimentação escolar de qualidade. Hoje as nossas escolas regulares servem 3 refeições. As escolas de tempo integral, que são 102 escolas no estado de Mato Grosso, servem 5 refeições. Temos as escolas vocacionadas ao esporte, são 18 escolas no nosso estado. Tem as escolas cívico-militares, tem as escolas militares, são 28 escolas. Então, são várias modalidades que estão ajudando a alavancar os resultados de aprendizagem no nosso estado. A área da educação é muito politizada. O professor está assimilando isso bem, sem resistências políticas, ideológicas ou corporativas? Em 2000 até 2020, o diretor ele era eleito, né? Então, nós mudamos a regra dessas funções de diretor escolar, de coordenador pedagógico, de secretário escolar. Hoje, para ingressar em qualquer função dessa escola, o professor tem que fazer um processo seletivo. Os professores temporários da rede antes era atribuído por contagem de ponto de acordo com sua formação e de acordo com seus títulos. Hoje não é feito mais dessa forma. Hoje o professor, para ingressar na rede temporária, ele passa por um processo seletivo como se fosse um concurso. Então, veja bem, o Estado está mudando e mudou culturalmente a forma de recrutar os profissionais da educação. Com isso, eu consigo ter um professor mais qualificado, um professor com uma liderança maior dentro de sala de aula, né? Um estudante mais ali exigente. O estudante do século passado é diferente desse século, né? Antes você tinha ali uma autoridade plena do professor dentro de sala de aula, e o aluno tinha que só acompanhar. Hoje o aluno é mais protagonista, ele é mais crítico, ele tem acesso à informação através da tecnologia, através do smartphone. Então hoje você tem uma mudança cultural. E a geografia dessa sala de aula, ela também tem que se adaptar a essa nova realidade. Então é todo esse movimento, né, que o Estado tem feito e os resultados estão melhorando, né? Os indicadores nossos já apontam, né, de 2021 para 2023 uma melhora de mais de 22%. A prova do SAEB, do ensino fundamental e do ensino médio, foi realizada em 2023. Os resultados saem agora, início de agosto, né? A gente espera aí aumentar significativamente os resultados do ensino médio. Colocamos a educação técnica profissional em parceria com o SENAC, com o Sistema S, com o IFMT, com a CECITES. Hoje nós temos 16% das nossas matrículas de ensino médio alunos cursando o curso técnico. Nós queremos até 2026 chegar a 30%. Então, esse aluno que está realizando um curso do SENAI, lá no IFMT, lá no SENAC, a chance de ele terminar o ensino médio dele com 17 anos de idade e já dar sequência ao primeiro emprego dele é muito grande. Então, a gente tem que preparar esses alunos para o mercado de trabalho. Aqui em Cuiabá, na região metropolitana, é muito focado em atividades de bens, serviços. Mas a gente tem várias outras regiões do estado que é muito focado na região do agro. Então a gente tem que estar preparando, olhando o mapa do emprego do estado de Mato Grosso e definindo muito bem os cursos que a gente está oferecendo lá na ponta. A Federação das Indústrias tem um levantamento deste ano que até 2030 haverá, de agora até 2030,
800 mil vagas de trabalho no mercado de Mato Grosso. Então, mão de obra, gente para trabalhar é qualificada, né? Exatamente, e com uma taxa de desemprego mais baixa do Brasil. Né? Então, o caminho da educação, da gente trabalhar cada vez mais com esses cursos técnicos, é uma medida acertada. E é isso que a gente vem desempenhando dentro do Estado. Os resultados na educação, né, o professor Onofre conhece muito bem isso, o Igor também, estudou em escola pública, sabe que os resultados são a médio e longo prazo. Mas aqui no estado de Mato Grosso, a gente percebe que os passos que estão sendo dados e os resultados, a exemplo desse que saiu de alfabetização, se sai de 20º para 11º, é um passo significativo. Né? Ter o terceiro melhor estado que melhor teve seu desempenho é significativo. Então, isso significa dizer que a política educacional que foi adotada é uma política adequada, é uma política correta e é uma política eficiente. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Notícias pela primeira vez. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns aí pelos resultados. Bom, eu que agradeço, Igor, professor Onofre, e eu só queria aqui finalizar falando com os pais que estão acompanhando a gente. É muito importante que a família, os pais, a mãe ali acompanhem a vida escolar do seu filho. Né? Nós temos aí o Enem, e é importante dizer que vai até sexta-feira a nossa inscrição. O aluno do ensino médio que ainda não fez a inscrição, dá tempo, corra lá. O estado de Mato Grosso tem um programa bem legal que chama Pré-ENEM Digital, são os aulões ao sábado, é um material específico, com estudo dirigido, e aí tem muita coisa bacana que a gente está ofertando para os estudantes do ensino médio. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade e a gente está lá à disposição. Nós que agradecemos, obrigado, secretário.